Olá, turma! Hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 1, Viver na Sociedade Contemporânea. Semana passada vimos a parte 1 e hoje daremos continuidade. Viver na Sociedade Contemporânea. A sociologia se faz presente. A sociologia se preocupa com a desigualdade social. Está nas páginas 14 a 16 do livro. As teorias de classe e a estratificação social. Páginas 17 a 20. A sociologia se preocupa com a desigualdade social. Conceito: a desigualdade social refere-se a processos relacionais na sociedade que tem o efeito de limitar ou prejudicar o status de um determinado grupo, classe ou círculo social. As áreas de desigualdade social incluem o acesso aos direitos de voto, a liberdade de expressão e de reunião, a extensão dos direitos de propriedade e de acesso à educação, saúde, moradia de qualidade, viajar, ter transporte, férias e outros bens e serviços. O fenômeno da desigualdade social é um tema presente na sociologia clássica e na contemporânea. Basta dirigirmos um olhar mais atento às pessoas que nos cercam, observando como elas vivem e como se comportam socialmente. Há diversidade e desigualdade nos tipos de moradia, em diferentes bairros e nos meios de transportes que a população utiliza. Também são diversas as instalações físicas das escolas e as condições de ensino das pequenas e desiguais grandes cidades. Da mesma forma, os trabalhos que realizam, sua remuneração e acesso ao consumo são diferentes e produzem ou reforçam a desigualdade. Então, aí vocês veem alguns exemplos de desigualdade social aí nessas gravuras. Então, eu estou colocando aqui para vocês uma série de gravuras onde vocês estão vendo aí alguns tipos de desigualdade social. Olha só essa gravura aqui, onde vocês veem casas belíssimas, ricas, luxuosas e do lado casas onde existe a pobreza. Então, mais uma gravura aí de desigualdade social. Então, as desigualdades sociais consistem em diferenças de acesso de indivíduos e grupos sociais aos bens materiais, a direitos e a recompensas que a vida em sociedade propicia, como o direito a serviços de saúde e a compensações salariais por trabalho executado. Ou seja, as desigualdades sociais estabelecem uma hierarquia, determinam quem tem maior ou menor acesso a bens, serviços, direitos. A desigualdade tem entre seus problemas a pobreza, que corresponde a um estado de carência material e social. A pobreza trata-se de uma condição histórica pela qual segmentos da população mundial sofrem com a escassez de recursos ou com sua má distribuição. A pobreza é característica da estrutura social e tem relação com o modo como cada grupo se organiza para produzir, distribuir e garantir o sustento de seus membros. A desigualdade social e a pobreza são problemas sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. A pobreza existe
em todos os países, pobres ou ricos, mas a desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos. Afirmar que a desigualdade faz parte da estrutura das sociedades não significa afirmar que ela é natural. A desigualdade é produzida e reproduzida pelos seres humanos em suas ações e na forma como criam diferentes níveis de acesso e valor a modos de vida, serviços sociais, aos recursos para lazer e etc. As teorias de classe e a estratificação social. Mobilidade social é a possibilidade de indivíduos e grupos mudarem de posição na sociedade. Quando alguém ascende socialmente, passa a dispor de melhores condições de vida. Quais condições favorecem a ascensão social ou, ao contrário, levam alguém ou um grupo a ter posição menos privilegiada na sociedade? Sociedades capitalistas, como a brasileira, fundamentam-se nas diferenças entre as classes sociais. As classes sociais são grandes grupos que se diferenciam pelo poder econômico e político que possuem e pelo lugar que ocupam na produção e no consumo. A mobilidade de indivíduos, grupos e classes sociais pode se dar, por exemplo, devido à sua escolarização, participação política ou profissão, e a outros fatores que determinam as desigualdades sociais, como as relações étnico-raciais e as de gênero. As classes sociais resultam da relação de pessoas com os meios de produção, são as relações de produção. Nas sociedades capitalistas, existem duas classes fundamentais. A burguesia, que são os capitalistas, que possuem os meios de produção, e o proletariado, que são os trabalhadores assalariados, que não possuindo meios de produção, têm de vender a sua força de trabalho aos capitalistas. Outros fatores determinantes das desigualdades sociais, como as relações étnico-raciais e as de gênero. Quando essas condições se somam no dia a dia, potencializam a desigualdade, criando e recriando formas de exclusão social. Exclusão social é a situação em que indivíduo ou grupo são impedidos, total ou parcialmente, de usufruir plenamente da vida em sociedade. Manifesta-se em aspectos relacionados à cidadania, à cultura, às relações familiares e sociais e ao acesso a benefícios econômicos e sociais. Na sociedade capitalista, o principal definidor da posição do indivíduo na estrutura social é a propriedade dos meios de produção. Segundo Karl Marx, as classes sociais resultam das relações das pessoas com os meios de produção. São as relações de produção. Nas sociedades capitalistas existem duas classes sociais, que é a burguesia e o proletariado, que não possuindo os meios de produção têm de vender a sua força de trabalho aos capitalistas. Marx identificou as relações de exploração de classe dos proprietários, a burguesia, sobre a dos trabalhadores, o proletariado. Isso porque a posse dos meios de produção, sob forma legal de propriedade privada, faz com que os trabalhadores, a fim de assegurar a sobrevivência, tenham de vender sua força de trabalho ao empresário capitalista, o qual se apropria do produto do trabalho dos seus operários. E Max Weber, para ele são 3 dimensões das classes sociais: economia, status e partidos. A economia, controle dos meios de produção,
habilidades e formação profissional. O status é o prestígio social e o estilo de vida. E os partidos são os interesses comuns, que é política, religião, moral e etc. Marx vê o surgimento das classes sociais como um fenômeno histórico próprio da sociedade capitalista moderna, que comporta uma estrutura de classe. As relações fundamentais entre os burgueses, que são os capitalistas, e o proletariado, que são os trabalhadores. As classes sociais, síntese de algumas teorias. Então, nós vamos ver a teoria de Karl Marx e a teoria de Max Weber. Karl Marx. As classes sociais são agrupamentos de indivíduos que estão em uma posição comum nas relações de produção. Uns são proprietários dos meios materiais de produção, outros detêm apenas sua força de trabalho. São duas principais classes sociais modernas, os capitalistas e o proletariado. As classes sociais são antagônicas e complementares. Uma não existe sem a outra. E Max Weber. A sociedade é dividida em estratos ou camadas. O lugar ocupado pelos indivíduos na sociedade tem a ver com a sua posição econômica, mas não é o controle dos meios de produção que define as classes. As divisões de classes se originam em diferenças sociais baseadas no poder, na riqueza e no status. E aqui, para finalizar, eu vou deixar um pensamento de Paulo Freire. Seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. Então, esse é o pensamento de Paulo Freire. Então, gente, nós finalizamos aqui esse estudo do capítulo 1, que é Viver sobre a Sociedade Contemporânea. Eu vou estar deixando com vocês uma atividade com base nesse vídeo, com base nesse resumo, onde vocês poderão estar respondendo as questões de acordo com o vídeo. Vocês poderão estar parando o vídeo para estar respondendo as questões de acordo com esse texto aqui, Viver na Sociedade Contemporânea, tá bom? Respondo as questões e depois envie para mim no meu WhatsApp, no meu privado. Até a próxima aula.